Olá, queridos amigos, queridos irmãos em Cristo, como vai? Tudo bem com você? Para quem não me conhece, eu sou o professor e presbítero Antônio José. É uma honra muito grande estar aqui com você novamente. Durante esse trimestre estaremos estudando uma reedição, ou seja, uma reaplicação, reanalisando aquilo que Eury Bexton ele lançou juntamente com a CPAD em 1993, os princípios divinos em tempos de crise. Esta temática desse trimestre é chamada de edição especial da CPAD e fala sobre a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias. Meu amigo, minha amiga, se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveita aí, se inscreva no nosso canal e faça parte dessa jornada conosco. A lição de hoje, a lição de número 1, e traz um tema: Daniel ora por um despertamento. O texto áureo desta lição, meus amigos, fala: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Tiago, capítulo 5, versículo 16. A verdade prática desta lição fala sobre o crente dedicado à oração pode exercer influência no céu, na terra e até quando os poderes e até contra os poderes malignos. O tópico de número 1 desta lição traz uma temática, falando tópico 1, Daniel foi despertado para orar. Queridos, os subtópicos apresentam o número 1, Daniel vivia uma vida consagrada a Deus. O número 2 fala a estatura espiritual de Daniel. Número 3, coincidindo com o período de oração de Daniel. Profundas mudanças estavam para acontecer na Babilônia. Meus amados e queridos irmãos, vale ressaltar, explicar o texto áureo. Quando a palavra de Deus diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Queridos, o texto fala que devemos confessar nossas culpas uns aos outros e orar uns pelos outros para que sareis. Esse sarar é o sarar da consciência. É o sarar das memórias antigas, negativas, talvez até pecaminosas ou não, mas precisamos colocar para fora. Um fator interessante é que no texto áureo, já que o assunto e a temática é Daniel ora por um despertamento, é que o texto está dizendo que precisamos orar em paz, orar sem culpa, orar sem peso, orar sem embaraço, aí a oração flui. Outro fator também é quando se olha a verdade prática. A verdade prática, ela é, na verdade, o âmago da teologia prática que você pode aplicar em sua vida. E uma das características que eu posso salientar aqui da verdade prática é que a oração, ela é completamente eficaz quando ela é feita em sinceridade. Não interessa se ela é em pé, se ela é deitada, se ela é sentada, se ela é de joelho, se ela é correndo, se ela é andando, se ela é nadando, se ela é voando, não interessa. A oração, a essência que chama a atenção de Deus para a oração não é a postura física, é o comportamento do coração, é a sinceridade
com que você expõe e fala as suas palavras em oração. Quando olhamos, por exemplo, o que a apresentação do tópico, olhamos e percebemos do tópico 1, que fala sobre Daniel foi despertado para orar. O que é despertado? O que é se despertar? O que é, na verdade, viver um despertamento? Sabe o que é? Básico e simples. Acorda. Acordar. O tempo de dormir já passou. Você precisa agora o que? Agir. Ter atitude. Abrir os seus olhos. Enxergar a vida. Aqui, numa teologia dos tempos de Daniel, o que a gente percebe é que Daniel, ele vivia em uma constância de meditação e estudo da palavra de Deus e também das promessas de Deus e também acompanhava os cumprimentos das profecias. Ele estava acompanhando. Também Daniel tinha uma característica interessante. Primeiro, você sabe muito bem que quando a palavra de Deus fala sobre luz da terra, luz do mundo, quando a palavra de Deus expressa que nós somos a luz deste mundo, esta expressão, ela se refere a testemunho. Testemunho vivido, expressado por parte dos cristãos. O crente ou o cristão fiel que tem compromisso com Deus, ele vive à luz de um bom testemunho. Ou seja, aqui o texto fala que Daniel tinha o hábito de orar. E o hábito que Daniel tinha de orar era o hábito de estar orando 3 vezes ao dia. E a palavra de Deus nos mostra que Daniel e os seus amigos, que eram príncipes ali de Judá, eles foram trazidos por Nabucodonosor, levados para a Babilônia, à força, como cativeiro, no cativo. E o que aconteceu foi que eles foram separados para assistir diante do rei. Era uma outra cultura, era um outro reino, era um outro rei, era uma outra realidade. Estavam fora dos portões de Jerusalém, distante da casa do Senhor, mas eles não perderam a comunhão com Deus e não esqueceu Daniel, quem era o Senhor, o seu Salvador. Nesse interim, percebemos que Daniel, ele vivia uma vida consagrada. E o que é consagração? Consagração é separação, é dedicação, é escolha e é decisão. Daniel, ele decidiu viver uma vida separada. Olhando e observando que os judeus, eles tinham certos critérios quando se refere às questões alimentares. E eles eram altamente disciplinados. Quando Daniel percebeu que o que era servido na mesa do rei da Babilônia, eles perceberam que muitas daquelas coisas eram sacrificadas a ídolos. Então, Daniel, ele colocou um propósito. E o primeiro propósito foi a decisão. Sabe, pior do que uma decisão é uma indecisão. Daniel decidiu não se contaminar e decidiu aqui no seu coração
com aquilo que era servido na mesa do rei. Queridos, Daniel tinha tudo para viver uma vida pecaminosa, mas ele escolheu agradar a Deus. Entre os caminhos das estradas existiam vários atalhos e existem até hoje na vida cristã. Vários atalhos, porém Daniel escolheu andar pelo caminho. A estatura espiritual de Daniel capacitava-o para enfrentar verdadeiros combates em oração. O nível espiritual de quem ora está além das nossas imaginações. Quem ora faz a diferença no mundo espiritual. A estatura espiritual de um cristão está baseado em muitos fatores, entre eles na comunhão com Deus, entre eles no tempo que a pessoa tira na presença de Deus. Observamos também que Deus nos dá 24 horas. 8 horas para orar, 8 horas para dormir, 8 horas para trabalharmos e 8 horas para nos programarmos. Meus queridos e amados irmãos, ou seja, nós temos tempo para orar e de sobra. Ninguém pode dizer que não tem tempo. É só tirar um tempo. Outro ponto também interessante é que muitas pessoas pensam que homem de oração é aquele que passa 1 hora de joelho, 2 horas de joelho, 3 horas de joelho. Queridos, homem de oração é aquele que nunca deixa de orar. Ele não está de joelhos, mas o seu coração, a sua mente está orando em espírito. Ele não está de joelhos, mas ele está incessantemente em clamor na presença de Deus, em busca por Deus. Outro fator também é que Daniel, ele era comprometido. Existem pessoas que podem até ser envolvidas, mas não são comprometidas. E aqui eu quero falar algo até sobre o ativismo que existe na igreja. Existem pessoas que têm tantos cargos, tantas funções, tantas obrigações na igreja, tantos cargos que eles se enchem de funções e acabam, na verdade, esquecendo de tirar um TSD, que é o tempo sozinho com Deus. Coincidindo também com o período de oração de Daniel, profundas mudanças estavam para acontecer na Babilônia. Amados, algo aqui nos chama muito a atenção. Primeiro que existe aqui um ponto que precisamos chamar a atenção. Beltsazar organizou uma festa para os seus grandes. Estando já embriagado, mandou trazer os vasos sagrados que o rei Nabucodonosor havia trazido do templo de Deus em Jerusalém e havia colocado no templo pagão da Babilônia. Ele e todos os seus convidados beberam vinho nestes vasos santos. Porém, a palavra de Deus nos fala que 2 reinos se uniram para invadir e derrubar o reino da Babilônia. O primeiro foi o reino dos Medos e o segundo foi o reino da Pérsia. Esses 2 reinos se uniram para derrubar e conquistar a Babilônia. Quando aquela mão misteriosa começou a perceber quando aquela mão misteriosa começou a escrever na parede, e ele estava escrevendo na parede, e todos ali ficaram com medo, amedrontados, assustados, porque não entendiam
a significativa daquele verbo, daquelas palavras. Chamaram vários sábios e entendidos da Babilônia. Ninguém conseguiu decifrar. Somente Daniel foi lembrado e foi trazido. Quando Daniel chegou e viu, Daniel falou a seguinte palavra: o que está escrito na parede quer dizer: dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e aos persas. Daniel, capítulo 5, versículo 28. A palavra de Deus nos fala que naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus. Meus queridos e amados irmãos, o que vale nos refletir nesta hora é que Deus tem o comando, ele não perdeu o controle. Belsazar estava ali, diante dos convidados de honra dele, ali, e deram louvores aos deuses de todos, deuses de prata, de ouro, de barro, diante de todos os utensílios sagrados da casa do Senhor, roubados e tirados do templo de Jerusalém e levados para a Babilônia. E de frente do candelabro, quer dizer, um lugar que tinha iluminação e ambiente, a mão aparece, e aquela mão era uma mensagem de juízo para o rei Belsazar, querendo dizer para ele: checkmate, rei, já chega, já era, chegou o teu fim, acabou. Queridos, isso nos mostra que Deus tem o domínio, o controle. Vivemos em um mundo de crises, crise do Covid-19, do novo coronavírus que assolou o mundo. Vivemos em um momento de uma completa instabilidade. Porém, eu digo para você, Deus não perdeu o controle, Ele tem o controle. Um fator também interessante, que podemos aqui colocar em pauta, é que o que diz o tópico de número 3, que fala a resposta às orações de Daniel. Queridos, vamos entender algumas coisas. Primeiro, Daniel, ele era um homem, ele era um pesquisador das Escrituras. Ele era um acompanhador dos cumprimentos proféticos de todos os profetas daquela época. Daniel, ele conhecia a Deus, ele sabia quem era Yahvé, ele sabia quem era o Deus de Israel. E o Deus de Israel, ele faz promessa ao seu povo, mas ele as cumpre as promessas. Então, Deus é o Deus de promessa. Se você recebeu uma promessa de Deus e esta promessa ainda não aconteceu na sua vida, Deus não dorme e não dormita. É sinal que Ele está trabalhando. A Bíblia fala que Ele tem o comando, o domínio, Ele não perdeu o controle. Um fator também interessante é que quando olhamos, conforme é dito em Jeremias capítulo 29, versículo 10, que há muitos anos, basicamente quase 200 anos, de Jeremias ter falado que o Senhor iria levantar um homem chamado Ciro. A palavra de Deus nos narra que é dessa forma que nós temos que enxergar, que Deus não dorme e nem esquece das suas promessas. Quem era Ciro? O senhor daquela época, o conquistador, o que se subjugava, aquele que ia adiante. Ou seja, o que precisamos entender é
que a palavra nos mostra e nos fala é que no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, por boca de Jeremias, despertou o Senhor, o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de edificar uma casa. Observe, aqui ele fala de reconhecimento. Eu vou ler novamente para você. O texto sagrado diz assim: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra. Ele aqui fala de reconhecimento. Ele reconhecia que foi Deus que deu a ele a conquista, a vitória em todas as batalhas, para ele ser reconhecido como o Ciro, o rei da Pérsia. E ele me encarregou de edificar uma casa em Jerusalém. Observe que aqui fala que ele sentiu uma influência interior, um despertamento interior para construir a casa do Senhor. Vejam só, nós temos que analisar os fatos. Ele era pagão, ele não era judeu, ele vivia de uma história de paganismo. O seu reino e a sua cultura era pagã, mas quando Deus quer, nada pode impedir. A palavra de Deus nos fala que Deus dá um comando e diz assim: e ele me encarregou de edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Aqui você percebe que o rei Ciro, o grande e poderoso rei Ciro, ele teve uma experiência com Deus. E aqui existe um personagem que foi capaz de construir esta ponte, e esta pessoa é Daniel. Na vida cristã, ou você como um cristão autêntico, influencia a pessoa e a Deus, ou então as pessoas que não têm Deus influenciam você e ao mundo. Daniel aqui, ele foi um entusiasta para este rei Ciro ter um encontro com Deus. Também vale ressaltar aqui também que a profecia de Jeremias demorou muitos anos, quase 200 anos, mas ela se cumpriu. Jeremias já falava que isso ia acontecer. Outro fator aqui também é que Deus faz questão de chamar Ciro de meu servo. Observe, queridos, observe que quando o Senhor está ou entra na história política de um país, de uma nação, ele confunde muita gente e confunde a muitos. Assim como ele entrou na vida e na história de Ciro para mudar o cativeiro de Jerusalém, para reconstruir a casa do Senhor, assim ele pode fazer em muitas vidas. Também o que eu posso salientar é que as promessas de Deus não perdem a validade, não tem validade. As promessas de Deus têm condicionais. Enquanto estivermos com Ele, Ele estará com nós. Também o papel de Ciro era fazer pelo menos 4 coisas. A primeira, todos os judeus seriam liberados para voltarem a Judá caso quisessem, ou seja, a
acabou o cativeiro. Eles tinham agora viver uma vida de liberdade. Esdras 1:3. Segundo, receberam a permissão para reedificar o templo. Aqui tem um detalhe: a liberdade que tinham para cultuar a Deus. Terceiro, todas as despesas da construção do templo poderiam ser tiradas dos tributos de além do rio. Ele deu, livre arbítrio para que a obra se restabelecesse. E quarto, os vasos sagrados devem ser entregues aos cuidados de Zorobabel, nomeado governador dos judeus pelo rei Ciro, para serem transportados de volta a Jerusalém. Esdras 1:7. Meu amigo, Deus não dorme. Deus não dorme. Aqui eu posso salientar para você algo interessante. É que o que pode nos chamar muita atenção aqui nesse ponto aqui é o que diz o terceiro tópico: resultado de um despertamento proveniente de Deus. Queridos, o despertamento, ele tem algo muito interessante para aprendermos. Primeiro, olhamos a personagem do Daniel, do rei Ciro, vemos um momento de despertamento espiritual nessa época. Aqui nós enxergamos também algo que podemos chamar sobre os despertamentos históricos. A Bíblia fala que muitos despertamentos aconteceram nos livros de Juízes, em que os filhos de Israel, eles estavam completamente desligados da presença de Deus, acomodados, e ali Deus levantava um juiz, um despertador, e trazia um reavivamento para o povo. A palavra nos mostra também que na história da igreja houve vários despertamentos. E quando se refere em cada despertamento, existe um despertador. Na história podemos falar de David Brainerd, podemos falar de Dwight Lyman Moody, podemos falar de tantos outros homens como John Knox, podemos falar de Jerônimo Savonarola, podemos falar de Martinho Lutero, podemos falar de vários e vários nomes como John Wesley, Jonathan Edwards, podemos falar de tantos e tantos nomes, mas aqui eu quero falar de um nome chamado Dwight Lyman Moody, o grande Moody. Ele era um simples sapateiro, e ali o pregador pregando, ele lá no fundo da igreja, nos últimos bancos, e o pregador dizia: Deus quer usar um homem na América. E aquela voz ecoava, e ele sentiu no coração que ele seria esse homem. Porém, ele não tinha cultura, não tinha teologia, não tinha nenhum histórico de ministro de Deus, ministro do Senhor, mas ele falou na sua alma, no seu coração: eu serei esse homem. Eu digo para você, nós estamos vivendo um dos piores momentos de crise no país, momentos difíceis e no mundo. Deus precisa trazer um despertamento para as nações, mas para isso acontecer, Deus conta com os despertadores, ou seja, as pessoas que se acordam e se decidem: eu não quero viver dormindo, eu quero ser um despertador espiritual na vida de muita gente. Deus te abençoe, te guarde, e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.